Nós vamos ler a palavra de Deus da primeira carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, primeiro capítulo, de 6 a 12. 1 Timóteo 1, de 6 a 12. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se. A minha versão traz essa expressão, loquacidade frívola, né? É como se falássemos popularmente, pessoas que falam abobrinhas, né? E falam muito, mas não dizem nada. Loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém fizer uso dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas que matam os pais, matricidas que matam as mães e homicidas que matam homens, impuros, sodomitas, com práticas sexuais abusivas, né? Raptores de homens, sequestradores, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus, bendito do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Irmãos, para viver a vida cristã, a vida de Cristo em nós, a necessidade de que nós demos lugar a 3 importantes virtudes. A primeira, não poderia ser diferente, começa com a fé. A segunda, convicção. E a terceira, segurança. Mas, infelizmente, na cadeira onde deveria estar sentada a fé, infelizmente, na experiência de muitos, no lugar da fé, é o medo. E o antônimo, o oposto, a incredulidade, que ocupa esta cadeira. Porque a incredulidade, ela gera medo. A falta de fé no coração do homem ou da mulher produz medo. Por isso que lá no final do livro de Apocalipse, creio que o capítulo 21, o apóstolo João, que foi o autor do livro de Apocalipse, ele fala que os medrosos, os covardes, tem uma outra versão que diz: os covardes não entrarão no reino de Deus. Aqueles que
com vergonha ou medo de se declararem discípulos de Cristo. Preferiram ouvir o clamor do mundo e receber os aplausos do mundo do que seguir a Jesus. Irmãos, o caminho da fé não é fácil. O caminho da fé muitas vezes é escabroso, pedregoso, áspero, difícil e árduo. E quem não vive pela fé sempre procura e escolhe o caminho mais fácil, o caminho mais curto e mais plano. Por isso que o escritor de Provérbios, capítulo 16, versículo 25, ele fala: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal, no final das contas, esse caminho termina em morte. Há caminhos que são de morte. Mas a palavra de Deus nos fala, irmãos, que o caminho, o fundamento da fé, ele é profundo, ele é sólido, é inabalável, é irremovível. Mas o fundamento da incredulidade, do medo, da dúvida, é superficial, é o contrário. E é construído em areia movediça, onde as pessoas não terão, por muito tempo, não se sentirão seguras. E foi Jesus quem declarou isso em Mateus capítulo 7, de 6 a 29. No sermão conhecido como Sermão do Monte ou da Montanha, ele declara assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. E ele continua dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Portanto, porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele reitera: Cristo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, vós sois estranhos para mim. Aquele que vive pela fé tem a sua casa construída sobre a rocha. Aquele que vive pelos sentimentos ou na incredulidade tem a sua casa construída sobre a areia. Qual é a diferença? O que é que vai mostrar e provar a estabilidade ou não dessas duas construções? É o terreno, é o local onde ambas foram construídas. A casa construída sobre a rocha suportará os temporais, os ventos fortes, as chuvas torrenciais, e ela resistirá. Mas aquela casa que não teve fundamento, construída sobre a areia, não resistirá à força dos ventos nem das tempestades, como nós temos assistido nos jornais recentemente, com estas chuvas constantes em várias regiões do Brasil, principalmente Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, onde muitas construções ruíram, caíram, porque não foram bem construídas, não estavam fundamentadas sobre a rocha. Irmãos, nós falamos que a fé é a mãe da convicção. E o que é convicção? Convicção é a certeza adquirida por demonstração ou por fatos e razões. Convicção é reconhecimento da verdade, seja em face da evidência da prova ou de fatos que mostram a realidade inconfundível. Convicção é persuasão íntima de procedimento. Na psicologia, existe a chamada, a Sônia sabe disso, convicção delirante, né? Ou seja, aquela certeza absoluta, não acessível à crítica, nem do julgamento racional ou da evidência. Quando o apóstolo declara, porque eu sei em quem tenho crido, ele está demonstrando a sua convicção teológica. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, o mesmo apóstolo, ele declara: e sabemos, não porque eu ouvi dizer, não porque eu acho que é, mas ele fala: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos. Ouvi uma história interessante de uma recém-convertida que tinha uma vida promíscua, uma jovem, muito conhecida em sua cidade. E era aquele tipo de pessoa que, não é, era viciada em sexo. Mas um dia, o Espírito Santo tocou no coração daquela moça, e ela então se arrependeu e chorou os seus pecados e se converteu verdadeiramente. Há poucos dias de sua conversão, ela estava indo para
esta igreja a igreja onde ela fez a sua decisão, onde ela se converteu, com a Bíblia embaixo do braço. Um grupo de homens que já tinham tido casos com ela, estava numa esquina, vendo aquela moça passar, e começou a ridicularizá-la, a zombá-la, dizendo: olha, a crentinha, a irmãzinha, agora aprontou e agora uma pecadora daquelas, e agora dizendo que é salva. Ela parou um instante e deu uma resposta para aqueles rapazes, dizendo: eu continuo pecadora, é verdade, mas a diferença é que antes eu era uma pecadora que ia ao encontro do pecado. Agora eu sou uma pecadora arrependida que fujo do pecado e me distancio do pecado. Interessante, recém-convertida, mas deu uma resposta sábia, prudente, correta, né? Biblicamente correta. Então, 1 João capítulo 2, versículo 3, ele fala: sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. 1 João 5, de 11 a 19, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, que é Jesus, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha novamente o verbo saber aqui. Sabemos, convicção adquirida. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos, olha novamente, não é? A expressão de convicção do apóstolo. Jó capítulo 19, verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Isso é convicção teológica, convicção evangélica. A convicção de que estou também eternamente salvo por Cristo. Não foi uma escolha minha, foi uma decisão dele, foi ele quem nos escolheu. A convicção de que foi Deus quem me colocou nesta igreja. Eu não estou aqui por mera coincidência ou por uma preferência pessoal. Deus me inseriu neste corpo para que eu seja uma bênção para os irmãos, um membro ativo e disposto a trabalhar para o fortalecimento do amor, da fé, da constância e da comunhão. Você tem esta convicção? Irmãos, a Bíblia fala que a fé é a mãe da convicção. Não tem como não crer nessa assertiva. A convicção é a mãe da segurança. Olha bem, mãe, filha e neta. Portanto, eu tenho fé,
A fé que eu tenho produz em mim convicção, e a convicção que eu tenho produz em mim segurança. Que coisa extraordinária. A letra antiga do hino 375, do cantor cristão, dizia que segurança, lembra? Sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta, minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. O estribilho do hino 314 diz assim: descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Irmãos, não é que nós queiramos ser melhores do que ninguém, mas qualquer um que abraça esta fé, que dá lugar a esta fé, passa a ter a mesma segurança, passa a ter a mesma convicção. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo declara: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Firmeza é fruto da nossa convicção e da nossa segurança. Salmo 32, versículo 7 declara: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Irmãos, por que Daniel sentia-se tranquilo, cercado de leões famintos, vorazes, ferozes? Por que Daniel não fazia um apelo berrante, gritando lá no fundo da cova: me tire daqui? Por que Daniel, silenciosamente sentado, eu imagino, e os leões como gatinhos lambendo a Daniel? Esta segurança, esta certeza de que Deus estava com ele. Os seus 3 companheiros naquela fornalha ardente, não consta nas Escrituras que eles espraguejavam, que eles falavam mal do rei e dos que os lançaram ali. E a Bíblia fala que eles estavam tranquilos, seguros, e uma 4ª pessoa foi vista entre eles. E as Escrituras dizem que aquele que se encontrava no meio deles tinha o semblante, o aspecto do Filho dos Deuses. Era o anjo, próprio Cristo, que se apresentou ali, né? Na teologia se chama teofania, a presença de Cristo no Velho Testamento se apresentando, muitas vezes como jovem, como uma pessoa ou como um anjo. O Salmo 46, versículo 1 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Hebreus capítulo 13, versículo 6, está escrito: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei do que me possa fazer o homem. Deuteronômio 31, vão se alimentando com esse banquete aí, irmãos e amigos. Deuteronômio 31, 6, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, dos inimigos, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco.
e não vos deixará, nem vos desamparará. Isaías 54, versículo 7, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Deus toma as nossas dores. Ele tem ciúmes de nós. O nosso Deus, você não pode ser ciumento, mas Deus pode. Porque o ciúme de Deus não é em relação à sua pessoa, ao seu brilho, à sua reputação, mas é em relação a você, é em relação a nós. Porque há um inimigo de olho, há um inimigo tramando, planejando, arquitetando a nossa derrota, o nosso fracasso. E ele usa muitas vezes pessoas de dentro de casa, o seu cônjuge, ou o seu filho, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu outro parente, para tentar tirar você do sério. É isso. O diabo, ele é oportunista, ele fica na espreita, ele lança a tentação, ele manda o seu mensageiro e fica esperando. Eu vou ver se ele vai escapar dessa, vai sair dessa. Isaías, Salmo 18, 35 e 36, também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. Salmo 16, 1, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha confiança está em Deus. A sua confiança deve também estar em Deus. Porque estando a sua confiança em Deus, nenhum ataque do inimigo irá lhe atingir. Porque o Senhor é infinitamente poderoso do que quaisquer ataques, quaisquer inimigos que se levantam contra os filhos de Deus. Salmo 16, 8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita e nunca vacilarei. Filipenses 4, 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isaías 46, 4, até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei, eu o fiz, eu vos levarei. Salmo 18, 30 fala, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Salmo 59, 16, eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Irmãos e amigos, por que o mundo vive inseguro? Em areia movediça os seus pés, as suas vidas estão postas e construídas sobre a areia movediça. A infelicidade toma conta de muita gente nesta nação, neste país. Se Jesus Cristo fosse o Senhor dessas pessoas,
Elas seriam diferentes. Seus relacionamentos conjugais, familiares, seriam diferentes, totalmente diferentes. Se Jesus Cristo fosse o Senhor dessa nação, não haveria crimes hediondos, não haveria tanta maldade como nós ouvimos a cada dia pelos jornais. Quantas maldades, quantas mortes ocorrendo diariamente neste país. Tragédias e mais tragédias ocorrendo. Vidas preciosas, pessoas que poderiam estar servindo a Deus, mas infelizmente estão servindo a Satanás. O pastor Ayrton, evangelista da Costa, não conheço, mas ele elaborou uma reflexão tão interessante sobre o Brasil, né? E ele diz o seguinte: imaginemos como seria se todos os brasileiros, num determinado momento, aceitassem a Cristo como seu suficiente Salvador. Imaginemos isso. Por um certo período, haveria elevado índice de desemprego, como jamais visto na história de nossa nação, se todos os brasileiros se convertessem. Por quê? Porque todos os motéis fechariam suas portas, ou seriam transformados em hotéis. Recepcionistas, cozinheiros, vigilantes e faxineiros seriam demitidos por causa disso. Milhares de fábricas de aguardente, de bebidas alcoólicas, encerrariam suas atividades em virtude da queda brusca das vendas. Seus proprietários, também convertidos, mudariam de ramo. As companhias de cigarros entrariam em falência, mas seus proprietários convertidos dariam graças a Deus por isso. Deixariam de contribuir indiretamente para a morte anual de milhares de brasileiros em função das centenas de substâncias tóxicas do fumo. Hoje liguei para uma ex-ovelha e ela dizendo para nós que o pai está com câncer, fumou mais de 50 anos, família cristã, e o pai nunca se converteu, agora está se convertendo, está se quebrantando diante de Deus. Não tivemos consciência, conhecimento, se ele já fez a sua decisão, mas está em tratamento de câncer de pulmão. Uma pessoa que visitava a igreja, né, a família, servindo a Deus, mas ele nunca, né, se converteu a Jesus Cristo. Outra coisa que aconteceria: todas as casas de bingo, as loterias, os cassinos clandestinos, o jogo do bicho, as loterias federal, estadual e etc., encerrariam suas atividades. Milhares de garçons estariam desempregados por causa do fechamento das boates, das casas noturnas, de encontros e orgias e dos milhares de bares. Uma drástica mudança ocorreria nos programas televisivos, sairiam imediatamente do ar os programas domingueiros, especialistas em piadas imorais e em mostrar mulheres quase completamente despidas. Os artistas de televisão e de teatro que ganharam fama em falar sobre sexo ou em dizer palavrões, agora convertidos, aproveitariam seu tempo para contar histórias edificantes para as crianças. Não mais ouviríamos
os gritos histéricos das macacas de auditório, aplaudindo seus ídolos e desmaiando em êxtase. Convertidas, aplaudiriam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Uma centena de revistas deixaria de circular, as especializadas em fofocas envolvendo personagens de televisão, as exclusivas para homens, as destinadas ao público, a certos públicos e etc. Grande desemprego nas editoras, não mais seriam editados livros sobre ocultismo, nova era e etc., porque essas pessoas se converteriam a Jesus Cristo. O governo cancelaria a distribuição gratuita de coisas para que os jovens, principalmente, se protejam de doenças venéreas. Desapareceriam das prateleiras os filmes de violência e terror. Os pais, conhecedores da verdade, estariam criando seus filhos de conformidade com a palavra de Deus. Grande mudança ocorreria nas polícias estaduais. O contingente dessas corporações seria mínimo, isto porque diminuiriam drasticamente as ocorrências policiais, estupros, assassinatos, orgias, quebra-quebra, violência contra a mulher. As delegacias da mulher e FEBEM seriam extintas por óbvias razões, e etc, etc. E ele termina dizendo, utopia, apenas um sonho, de certo nunca chegaremos a tanto. A esperança nossa é que durante 1000 anos, na plenitude dos tempos, esta terra será governada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No milênio não haverá mulheres estéreis, as doenças serão reduzidas e muitas enfermidades crônicas serão curadas. Os habitantes da terra viverão mais tempo. Aquele que morrer com 100 anos terá tido como jovem, ou será tido como jovem. A justiça predominará, porque reinará um rei com justiça, e será contida a fúria dos terremotos, furacões, tornados. A humanidade hoje sofre muitas partes do mundo essas catástrofes, muitas vezes fatais. Todos conhecerão mais a Deus, porque o diabo não mais vai estar cegando os entendimentos das pessoas. Por tudo isso, devemos continuar orando, desejando e pedindo. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, está explicado pela palavra de Deus e não existe outra saída para o homem ou para a mulher ser feliz e sentir-se seguro fora de Jesus Cristo. Terminando e concluindo, eu quero ler 2 textos da palavra de Deus. Provérbios 18:10 declara assim: torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro, ou seja, estará totalmente protegido. Depois o Salmo 34, versículo 22, declara: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Nenhum, absolutamente. Então, irmãos, nesses dias de festejos carnavalescos, eu falei pela manhã, no final desses festejos, nós vamos ficar sabendo, horrorizados, o número de pessoas
que morreram, que foram ceifados, perderam suas vidas. Que pena, porque não foi para este fim que Deus nos criou. A Bíblia fala que Deus nos criou para vivermos uma vida de felicidade, uma vida de gozo, uma vida de prazer com Ele, uma vida de contentamento, uma vida de gratidão. Foi para esse fim que Deus nos criou, mas o diabo não quer que isso aconteça. Ele está no mundo agindo com seus poderes satânicos, com seus espíritos, para desfazer as obras de Deus. Ele está aí para afastar e distanciar as pessoas de Deus. Mas nós não iremos nos calar. Enquanto aqui estivermos, nós proclamaremos, anunciaremos que Jesus Cristo é a única esperança. Que Jesus Cristo é a única solução para os que se acham inseguros, para os que se sentem infelizes, para os que estão indo em direção à sombra da morte, para os que estão andando pelo caminho, pelo vale da sombra da morte. Há uma solução, há uma saída, e esta saída é Jesus Cristo. Se alguém está nos ouvindo nesta hora e está passando, por um tormento, por uma experiência dramática e dolorosa, vendo o cheiro da morte à sua frente, eu quero lhe dizer que Jesus Cristo está aqui para lhe dar o livramento, para lhe dar a paz, para lhe dar a fé, para lhe dar a convicção, a segurança, a certeza de uma vida melhor. Se você hoje abrir o seu coração e disser: Senhor Jesus, eu me arrependo, eu quero me tornar hoje um seguidor, um filho de Deus, um discípulo de Jesus Cristo. Ainda há tempo enquanto você vive, porque depois da morte segue-se o juízo. Pense nisso agora. E que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar, neste momento, o hino 185.